Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém? Gostaria então de convidá-los a refletir num texto que se encontra lá no livro de Neemias. Vamos ler o capítulo 1 inteiro. Neemias, capítulo 1. E diz assim a palavra de Deus: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de modo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos seus servos que se agradam de temer o seu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, eis aqui a sua palavra, Pai. A palavra que nos foi revelada, nos traz vida, nos mostra não apenas o que devemos fazer, mas o que o Senhor quer que nós façamos, a fim de que sejamos parecidos com o Senhor. A sua palavra nos mostra assim, o Senhor nos fala para sermos santos, porque o Senhor é santo. Seja conosco essa noite, Pai, nos tire toda e qualquer distração, que hoje, Pai, não saiamos daqui da mesma forma que entramos. Que o seu nome seja engrandecido. Dá-nos, Pai, nos mostra a sua vontade e faça de nós, Pai, vasos a fim de ser moldados segundo a vontade do oleiro. É no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos. Amém. Tá. Queridos, eu gostaria de fazer duas perguntas antes de começarmos a reflexão propriamente. A primeira pergunta é: como que você se enxerga diante da realidade na qual vivemos? Qual é o seu papel? Você como discípulo de Jesus, nós como discípulos de Jesus, como nos enxergamos diante de tudo que está à nossa volta? E a segunda pergunta é: como você tem agido na sua realidade, sendo alguém que crê em Jesus? Você tem estado estagnado? Você tem estado ativo? Você tem glorificado o nome do Senhor nas suas ações? Essas perguntas, elas se fazem necessárias, pois nos fazem enxergar qual cosmovisão temos, isso é,
como nos enxergamos e entendemos o mundo à nossa volta. E mais, faz com que reflitamos sobre o nosso papel como aqueles que se dizem dizer cristãos. É certo que se você tiver um mínimo de noção da realidade, você irá perceber que o nosso mundo é extremamente corrupto. Não apenas isso. É um mundo que vive a catástrofe atrás de catástrofe e sempre tendente a uma tristeza. Outra pergunta que eu quero fazer a você é como num país como o nosso, onde mais de 80% da população se declara cristã, existe tanta desigualdade, existe tanta corrupção, existe tanta violência e existe tanta promiscuidade, onde esses elementos eles acabam sendo estigmas, sendo características da cultura brasileira. O que estamos fazendo com a nossa fé diante disso? O mundo, a cada dia mais, ele tem clamado pela redenção do Senhor, pois diante dessas características, não apenas aqui no nosso país, mas também visíveis em todos os lugares do mundo, tem mostrado também que as pessoas elas têm vivido de uma forma como se não tivesse o futuro, ou como se esse futuro fosse incerto. Vivendo aqui como se fosse tudo entregue à sua própria vontade. E além disso, nós temos experimentado não apenas essas coisas, mas também um medo. Não apenas quanto à violência, mas quanto aos males, às doenças, à própria morte e afins. Como é dito com um tom mais humorado em algumas redes sociais, o Apocalipse ele deixa de ser um medo e passa a ser uma esperança. Porém, nessa frase que soa com um tom de brincadeira, ela também expressa o anseio do coração das pessoas pela misericórdia de Deus. O ano de 2020, por exemplo, acabamos de passar por ele nos mostrou que nada que não esteja ruim que não possa piorar. Mas nada disso deve nos trazer surpresa, porque somos discípulos de Jesus, conhecemos o que Jesus falou, sabemos o que o nosso mestre falou sobre os últimos dias. Porém, essas coisas nos mostram uma coisa, nos mostra a percepção de uma realidade caída e que tem um anseio pela intervenção divina. E que isso é presente não apenas no nosso coração como cristãos, como discípulos de Jesus, mas também se faz presente naqueles que também não são cristãos. Para nós cristãos, nos mostra algo a mais. Nos revela uma responsabilidade como crentes de Jesus, que nós dizemos ser, tanto nas redes sociais, quanto para os nossos parentes, os nossos amigos. Mas o que estamos fazendo com tudo isso? Por isso, diante da nossa realidade, creia que a misericórdia do Senhor é o nosso maior anseio. Isso vale para mim, vale para você que está aqui e vale também para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Queridos, olhando então para o texto que nós lemos essa noite, nós podemos pelo menos tirar 5 ponderações que merecem a nossa atenção, para que percebamos que a nossa dependência do Senhor é total e de que tudo que ansiamos realmente é pela sua misericórdia. Nos versículos de 1 a 3, nós podemos ter a plena noção da miséria humana e do poder destruidor do pecado. Deus ele criou o mundo e tudo que nele há, o que o Senhor, quando terminou de fazer todas essas coisas, Ele contemplou e Ele viu, então, que era muito bom. Todas as coisas que Deus criou foram muito boas. O homem era bom e ele era dotado de justiça, conhecimento, santidade perfeitos para a condição humana. Claro que não na mesma altura, na mesma magnitude, infinitude que o Criador. Mas, em certo momento, o homem ele decidiu, por vontade própria, abandonar o Criador. Decidiu andar pelas próprias pernas. E esse ato foi um ato de rebelião contra Deus, e com isso ele trouxe não apenas para si mesmo, o homem e a mulher não trouxeram para eles mesmos, indivíduos naquele momento, mas como representantes de toda a humanidade, eles trouxeram maldição, não só para eles, mas também para a sua descendência. Isso inclui eu e você. Um estado de queda permanente, e o pecado que adentrou no mundo
foi tão devastador que não apenas arruinou a vida do homem, colocando de uma forma distorcida toda aquela justiça, conhecimento e santidade no qual Deus criou eles, mas também bagunçou toda a ordem do cosmos, toda a ordem do universo, toda a criação ela se tornou contaminada, porque o homem assim ele era também responsável pela criação. Deus, o Senhor, era dono de todas as coisas e colocou o homem como mordomo, e o homem estava ali cuidando do jardim, e por isso também que todo o jardim, todo o mundo foi contaminado. Essa maldição nos colocou então num estado de escravidão do pecado, todos os dias, e também nos atribuiu morte eterna. E não só isso, mas com o ingresso do pecado, como consequência, estamos fadados não apenas a uma vida de pecado, mas também ao tempo e, como consequência, à morte. Nós fomos criados para sermos eternos. E como não apenas o ser humano sofre as consequências da queda, toda a criação também está sujeita às mesmas nuances que o pecado traz consigo. E algo muito pior que tudo isso, mais do que passar por todos os problemas que o pecado trouxe à nossa realidade, o maior problema das nossas almas é estar separado do Deus que é bondade, do Deus que é amor, que é o próprio amor, para ser mais exato. No texto em que nós estamos lendo aqui essa noite, toda essa condição decaída, ela também é expressa no texto, ali nos versículos de 1 a 3. Neemias está no cativeiro persa, mas no início desse cativeiro era o cativeiro babilônico. Depois, com o domínio persa, se tornou ali também o povo de Deus ali cativo aos persas. E Neemias ele era copeiro do rei Artaxerxes. A gente pode ver ali no último versículo, no final do último versículo. E ele pergunta a um dos seus irmãos, um dos seus irmãos de pátria, Anani, que estava vindo de Judá, da região de Judá e de Jerusalém, mais especificamente, perguntou acerca daqueles que ainda estavam morando naqueles lugares. O exílio ele teve pelo menos ali três incursões da demanda do povo de Deus indo para a Babilônia. A primeira a gente vê lá com Daniel e toda a elite de Israel, de Judá, melhor dizendo. Antes mesmo já tinha ido o reino do norte, que era no reino de Israel. E depois, numa derrocada final, Nabucodonosor leva o restante do que sobrou, deixando apenas alguns, os mais vulneráveis lá. Então, Neemias, esperançoso, numa pergunta que demonstra uma certa esperança, porque ele conhecia toda a história do seu povo, ele sabia quem era o Deus de Israel, num certo tom de esperança, ele pergunta a Anani sobre qual que era a situação daquelas pessoas que estavam vivendo lá. E a notícia que ele recebe não é de ânimo, nem sequer uma boa notícia, mas uma resposta que revelou a Neemias e que nos revela através da palavra de Deus a miséria e o desprezo nos quais os judeus estavam. A nação de Deus estava dispersa pelo mundo por causa dos grandes domínios ali, dos maiores impérios daquele tempo, e como isso era como consequência do pecado, da idolatria de Israel, não apenas de Judá e Jerusalém, mas também do reino do norte. E não era apenas a desgraça daqueles que ficaram em Jerusalém que Neemias tem conhecimento, mas até mesmo da cidade santa. A cidade santa estava em ruínas. Como um bom judeu, existia um apreço enorme por Jerusalém. Tanto que João, o apóstolo João, quando ele teve a sua revelação de forma sobrenatural em Apocalipse, o último ato de Deus ali é trazer a nova Jerusalém. Não que seja uma Jerusalém na sua arquitetura, na sua planta, não é isso que o texto está querendo dizer. Mas também de uma esperança eterna, da glória passada, mas também de uma glória infinitamente maior no futuro. Na mentalidade judaica tinha isso. A cidade de Jerusalém era muito importante. A gente vê nos salmos ali de peregrinação, que o pastor Tiago teve a oportunidade de trazer para nós numa série, de quão preciosa
era a ida do povo que estava espalhado até Jerusalém para adorar em Jerusalém. Isso era muito forte, isso era demais para Neemias. Todo esse contexto onde Neemias está recebendo essas notícias, ela se passa no final do cativeiro, cumprindo assim o que o profeta Jeremias já havia dito antes, que toda aquela terra, Judá, ela se tornaria uma ruína desolada, e aquelas nações estariam sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. E de fato, tudo estava destruído. E essa condição que a gente vê nesse texto demonstra a nossa condição, na verdade, de uma forma muito mais ampla. Aqui nos mostra de uma forma de verdade, um fato histórico, porém nos mostra uma realidade que transcende ao evento aqui. Mostra qual que é a nossa condição como criaturas, como povo caído. Essa é a nossa condição, queridos, um estado de miséria. E não só isso, mas de toda a terra que se encontra destruída por causa do pecado. Queridos, o pecado tem poderes devastadores, tão indescritíveis, que o conhecimento disso deve nos obrigar a entender que jamais devemos subestimar o alcance que o pecado tem em nossas vidas. Nós às vezes flertamos com o pecado. Uma frase de um pastor muito querido meu é a seguinte: a pessoa que fica brincando na beira do precipício, ela se torna culpada por cair depois. Não subestime o poder do pecado. Não brinque com o poder do pecado. Ele é o maior problema das nossas vidas. Por causa do pecado, tantas coisas acontecem, não apenas em nosso interior, mas à nossa volta. Foi por causa do pecado que o nosso amado, nosso querido Jesus foi crucificado. O pecado de um só homem não trouxe apenas morte eterna para ele, mas para toda a sua descendência. Não apenas arruinou seu relacionamento com o Criador, como também arruinou o nosso relacionamento com o Senhor. E arruinou também a perfeição da criação. Por isso, em primeiro lugar, antes de agir, tenha plena consciência e noção da miséria humana e do poder destruidor do pecado. Em segundo lugar, nós vemos ali nos versículos 4 e 5, reconhecendo então assim a nossa condição humana e do que o pecado foi e é capaz de fazer, nós devemos nos voltar para aquele que é o único capaz de reverter os estragos do pecado. Neemias, depois de ouvir as más notícias em relação ao seu povo e da sua terra, da sua pátria, ele tem uma postura de total humilhação e plena humilhação diante de Deus. Neemias, ele não apenas se assenta e fica ali lamentando e pensando, se iludindo de como seria se não tivesse acontecido nada disso. Não, ele se entrega diante do Senhor, ele se assenta e chora por dias, diante daquela miséria que ele tem notícias. E não só isso, ele tem outras ações, ele jejua e ele ora a Deus, que ao fazer isso, ele reconhece que o Senhor é seu único socorro. Lembrando que Neemias, ele era o copeiro do rei. Nesse contexto da antiguidade, um copeiro do rei ele não era qualquer serviçal. Ele era uma pessoa de extrema confiança do rei. Porque o copeiro, a qualquer momento, se ele não fosse de confiança, ele poderia envenenar a bebida do rei, o rei poderia morrer ali e tudo mais. Então, um copeiro ele precisava assumir um posto de plena confiança. Logo, nós entendemos que Neemias ele tinha um certo status, ele tinha uma certa moral para chegar diante do rei Artaxerxes e ver ele como sua primeira tentativa para uma ação remidora em Jerusalém e em Judá. Porque ele tinha essa confiança. Mas não. Neemias ele se volta única e exclusivamente para o Senhor, como nós vemos aqui nesses dois versículos, os 4 e 5. Não sabemos então se Jeremias ele foi um judeu trazido de Jerusalém, o texto não nos fala isso, ou da região de Judá também pode ser.
para o exílio babilônico, lá no início, lá quando o profeta Jeremias estava no seu ofício, exercendo o seu ofício. Mas o que tudo indica é que, muito provavelmente, ele nasceu já sob o domínio gentil, ele já nasceu na própria Babilônia, né, sob o domínio babilônico, justamente porque se passaram já quase 70 anos. Se ele tivesse nascido antes do exílio, já seria uma pessoa muito idosa, e ele não seria, então, capaz de cumprir sua missão. A gente vê ao longo de todo o livro de Jeremias que a missão principal dele era levantar os muros de Jerusalém, era reerguer a cidade, ser uma liderança civil ali. Então, muito provavelmente, ele nasceu no contexto de exílio. Mas, mesmo tendo essa nacionalidade possivelmente gentílica, ele sabia que a sua identidade era judia. E ele cria no Deus de Israel. O texto ele nos mostra uma profunda comoção em saber que a sua pátria está arruinada. Então ele conhecia a história de Israel, ele sabia das promessas do Senhor ao longo de toda a caminhada, lá de Gênesis até Êxodo, as leis em Levítico, a história de Números, o reforço de Moisés, os discursos de Moisés em Deuteronômio, todos os livros históricos ele conhecia, ele sabia o que aconteceu, ele conhecia os profetas, sabia o que estava acontecendo. Ele não era ingênuo, ele era alguém conhecedor da situação, ele sabia, ele reconheceu a sua miséria e ele sabia para quem se voltar diante dessa situação. Então Neemias ele se humilha e se volta para o Senhor como seu único Redentor, único poderoso e suficiente para restaurar Jerusalém e seu povo. Note também como Neemias é intencional em sua oração. Ali no versículo 3, se você puder notar, ele tem um conhecimento que aqueles que ainda restam em Jerusalém encontram-se em miséria. No versículo 5 diz o seguinte: e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Nesse versículo, em sua oração, perceba que Neemias ele pede pela misericórdia de Deus. Nas traduções que nós temos na língua portuguesa, nós vemos que essa palavra misericórdia ela pode ter outras possíveis traduções, como bondade, como amor. O Salmo 136 é um exemplo disso. O Salmo, se eu não me engano, que mais utiliza a mesma palavra no original ali, que é a mesma para amor, para bondade, para misericórdia, onde vai contar sobre os atributos de Deus, vai contar sobre os feitos de Deus ao longo da história de Israel, e no final de cada versículo diz: e o seu amor dura para sempre. É o mesmo significado praticamente, de bondade, de amor, de misericórdia. E se nós formos ver o que significa a palavra misericórdia na nossa própria língua, vinda do latim, tem a ver com a palavra miséria. Tem a ver com essa junção da palavra miséria e com um coração que se compadece diante da miséria. Isso que seria misericórdia. Então a melhor tradução seria essa mesmo, misericórdia. Porque o que Neemias ele estava pedindo para o Senhor era a benignidade, o amor, a compaixão de Deus, a fim de solucionar aquela situação em que tanto Neemias se encontra, quanto aqueles que estavam em Jerusalém, na Jerusalém destruída. Então sim, nós podemos dizer que a misericórdia do Senhor é o antídoto para a miséria humana. Com a queda, não apenas a raça humana, mas como a gente viu já, a criação está sedenta por redenção. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos: porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós clamamos por um mundo sem pecados, nós clamamos por uma realidade sem pecados, como nós vimos no sermão da semana passada, que o pastor Lucas ministrou a nós. Esse é o nosso destino como discípulos de Jesus. Porém, uma realidade expressa um clamor diante de um mundo caído. Anseia por redenção, anseia pela misericórdia de Deus. Mas tentativas próprias, elas não são suficientes para suprir essa necessidade.
Adão e Eva, se vocês perceberem bem no texto, eles foram os primeiros a pecarem, mas também foram os primeiros que tentaram se salvar. Quando eles perceberam o pecado, eles perceberam a nudez um do outro. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi fabricar roupas com folhas de figueira. E também, quando eles ouviram a voz de Deus, eles tentaram se esconder. Foi uma tentativa de autossalvação, diante do pecado que eles haviam cometido. E a nossa tendência é essa. Mas o exílio, naquele contexto em que Neemias estava vivendo, era a prova cabal de que não foram as boas obras, nem as más obras, que asseguraram o povo de Deus em sua terra, antes do exílio. Eles estavam longe justamente porque se afastaram de Deus por causa das suas más obras. E esse é o apelo que o profeta Jeremias fez tanto em suas profecias. E mesmo no exílio, nós podemos encontrar falsas tentativas de perverter aquela sentença que Deus tinha dado pela boca do seu profeta, em diminuir o tempo de cativeiro. Muitos falsos profetas se levantaram. Em outras palavras, queridos, o cativeiro, naquele contexto, foi uma ferramenta didática de Deus, para que o povo percebesse que só havia espaço para um verdadeiro Deus, o único Redentor e nenhum outro. Então se faz necessário reconhecer, diante da situação de queda na qual vivemos, na qual o mundo vive, de que o Senhor é a nossa única escolha. E quando eu falo única escolha aqui, é porque só temos Ele mesmo. É algo que nos impede de ter algum tipo de arbítrio. Nós podemos ter um arbítrio se nós tivermos pelo menos duas escolhas. Mas não. A nossa situação de queda, de pecado, nos coloca numa situação de única, exclusiva dependência do Senhor. Nós não podemos fazer nada por nós. Moisés, quando está falando em Deuteronômio para o povo escolher entre a vida e a morte, quem em sã consciência escolheria a morte? Até mesmo aquelas pessoas que, infelizmente, como uma das consequências do pecado, de uma situação de queda, que anseiam por tirar suas próprias vidas, elas não fariam isso se elas pudessem resolver os seus problemas, aquelas coisas que mais afligem elas. Ninguém, o ser humano, ele não deseja a morte, em nenhuma instância, porque ele foi criado para ser eterno. Porém, o pecado mancha até mesmo isso. Quando Moisés fala escolha entre a vida e a morte, nós só temos uma escolha, na verdade, a vida. E essa vida, ela é expressa plenamente na pessoa de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, queridos, após perceber a miséria humana e nos voltarmos ao Senhor, confesse seus pecados, mas confesse seus pecados pelos seus nomes. Nós vemos isso, Neemias fazendo isso nos versículos 6 e 7. Perceba duas características nessa confissão de pecados de Neemias. A primeira coisa que nós podemos ver é que Neemias lhe dá nome aos pecados. E a segunda é que, mesmo pela probabilidade de não ter visto a transição do início do cativeiro babilônico, ele não apenas pontua os pecados específicos do povo, mas também confessa esses pecados estando na primeira pessoa, ou seja, ele está se incluindo nisso. Isto é, Neemias exerceu uma humildade de reconhecer que os pecados do seu povo eram seus também. Eram seus também. Nós temos uma responsabilidade mútua, queridos. Nós temos essa responsabilidade uns com os outros. Nós precisamos exercer essa responsabilidade uns com os outros. Chorar com os que choram, nos alegrar com aqueles que se alegram. Nós temos isso. E Neemias, ele se coloca nessa situação. Neemias, ele não estava passando pelas dificuldades das ruínas que Judá e Jerusalém se encontravam naquele momento. Ele estava muito bem no palácio do rei Artaxerxes, como copeiro, tendo uma vida boa, tendo um status elevado, mas ele se coloca no mesmo lugar porque ele se vê como parte daquele povo que lá no passado se entregou aos falsos deuses e que, como consequência, viveu o cativeiro babilônico.
E aqui é perceptível que existem os ofensores, isso é, o povo de Deus, Israel, no qual Neemias se inclui, e o ofendido, o próprio Deus. Ele diz o seguinte: faço confissões pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. E quais são esses pecados, queridos? Bom, à primeira vista nós podemos entender que parece que é apenas um pecado, né? Porque Neemias ele diz o seguinte: temos procedido de modo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés e seus servos. São sinônimos, mandamentos, estatutos e juízos ordenados são sinônimos. Porém, são pecados, não é apenas um pecado, não é apenas a transgressão da lei. Porque simplesmente, nós quando observamos Êxodo 20, onde está escrito ali os 10 mandamentos, o decálogo, nós vemos que toda essa lei, ela expressa um código do caráter de Deus. E essa lei, ela consiste em todos os mandamentos, elas se desdobram nas mais variáveis situações, de forma que valeu para aquele tempo, tanto que vale para hoje e vai continuar valendo para amanhã. E queridos, vou fazer mais uma pergunta para vocês. Você já leu o Antigo Testamento e pensou algo parecido com isso? Que povinho mais mequetrefe. É esse o povo de Israel, hein? Deus, ele faz tudo por eles e eles agem sempre com ingratidão. Essa semana, no início desse ano, e ao longo do ano, estou tendo o privilégio de fazer um plano de leitura com os adolescentes daqui da igreja. E essa semana nós lemos um texto onde o povo de Deus, no deserto, logo depois da saída do Egito, eles fazem um questionamento. Um questionamento que eu confesso que eu fiquei irado. O questionamento era o seguinte: o Senhor está no meio de nós ou não? E eles fazem essa pergunta depois do Senhor ter livrado eles da mão de Faraó, não simplesmente livrado, mas ter humilhado todo o Egito e suas divindades com as 10 pragas, ter levantado também, dado ao povo uma coluna de fogo à noite para iluminar o caminho durante o deserto, a passada pelo deserto e também esquentá-los, porque o deserto é um lugar muito gelado à noite, e uma nuvem protegendo todo o povo para que pudessem andar na sombra sem serem queimados pelo sol. Logo em seguida nós vemos o evento do Mar Vermelho se abrir. Eu não sei vocês, queridos, mas eu nunca vi um mar se abrindo. Pode ter sido o que aconteceu contigo, mas me conte depois como que foi isso. Mas eu nunca vi isso. Mas aquele povo viu. Logo em seguida, eles chegam em Mara, as águas amargas, e Moisés ele joga então um tronco ali como ordenança do Senhor para que aquela água fique potável e eles possam beber. Depois nós vemos o maná vindo dos céus, e também as cordonizes, que seriam como alimento para todo aquele povo, cerca de 3 milhões de pessoas no deserto, ao longo de 40 anos, seria de alimento por todo esse tempo. Nós também vemos no episódio onde esse povo faz esse questionamento, o primeiro fluxo de água saindo da rocha, e o povo ainda se pergunta: o Senhor está no meio de nós ou não? É de dar raiva, eu confesso, eu fico muito irado com isso. Porém, eu venho te falar essa noite que nós somos esse povo. Nós questionamos e testamos a bondade do Senhor a todo tempo. Sim, nós somos aquela em Israel que é ingrata e que blasfema contra o Senhor, que não consegue cumprir um mandamento sequer, que levanta falsos deuses nas nossas vidas, como aqueles mesmos fizeram, hoje com outros nomes. Pode ser que um Deus em nossas vidas seja a nossa família, seja o dinheiro, seja a posse, seja qualquer coisa. Analise bem os 10 mandamentos e veja se realmente você consegue cumprir pelo menos um deles. Um apenas. Quando o jovem rico, em certo momento, ele vai até Jesus para segui-lo, ele fala
com toda alegria que ele consegue obedecer todos os 10 mandamentos. Então Jesus, o amando e conhecendo o coração daquele jovem, ele o desafia. Jesus o desafia a deixar tudo para trás, a vender todos os seus bens e dar aos pobres e segui-lo. E o texto não fala que ele fez isso. O texto fala que ele se entristeceu. E por que ele se entristeceu? Se entristeceu e vai embora. Porque aquele jovem, ele percebeu nessa pergunta que Cristo fez, que ele não conseguia nem cumprir o primeiro mandamento sequer, onde fala que não terás outro Deus além de mim. Aquele jovem foi confrontado. E é esse desafio que nós precisamos fazer. Se atente à postura de Neemias aqui, completa humilhação diante do pecado. Desde o versículo 4, ele tem uma postura de total dependência do Senhor, e não apenas entende que seu povo pecou, mas olhando para si mesmo, fazendo o seu autoexame, ele percebeu que não era melhor que seus pais, que foram levados do cativeiro, que levantaram outros deuses. Neemias, ele tinha as suas idolatrias particulares, ele tinha os seus pecados ocultos, e ele confessa esses pecados pelo próprio nome deles. Esse deve ser o nosso olhar, queridos. Não apenas quando nós olhamos, lemos os textos bíblicos, mas também quando nós olhamos para os que estão perto da gente, sendo aqueles que a gente conhece ou não. Somos todos transgressores da lei, todos carentes da glória de Deus, carentes de perdão, de salvação. Todos pecaram. E diante dessa verdade, tendo um reconhecimento da nossa situação de queda, nos voltando para o único que pode resolver isso, diante desse Deus maravilhoso, nós devemos sim confessar os nossos pecados. Por isso, recorra ao Senhor e confesse os seus pecados. Em quarto lugar, a postura de Neemias é de que o Senhor era o único Redentor, pois ele cria nas promessas que o Senhor havia feito ao povo de Deus. Nós podemos ver isso nos versículos de 8 a 10. E repare que a postura de Neemias não foi se voltar ao Senhor pensando nele como alguma espécie de amuleto, como tantas vezes o povo de Israel lá no passado fez em sua história. Um exemplo disso foi na época dos juízes, e a gente pode ver esse mesmo contexto ali em 1 Samuel 4, onde a Arca da Aliança ela era tratada como um mero amuleto, um mero símbolo de vitória certa para o povo de Deus. E diante de uma guerra ali contra os filisteus, um dos povos que mais afligiram Israel ao longo de sua história, nesse episódio os israelitas eles foram humilhados, eles foram derrotados, milhares morreram e a Arca da Aliança foi roubada, foi tomada como posse dos filisteus. Pois a devoção deles não estava no Senhor, por quem Ele era, mas naquilo que Ele poderia fazer. A sua esperança não estava nas promessas de que o Senhor havia feito lá para Abraão, para Isaac, para Jacó, restaurado ali, revelado novamente para Moisés e todo o seu povo. Não. A esperança deles estava simplesmente naquilo que Deus pode fazer. É uma intenção errada de se aproximar de Deus, e não é essa postura que Neemias demonstra aqui. Neemias, ele se apega ao Senhor diante de sua situação de miséria, que não só seu povo se encontrava, mas ele também, e teve a confiança diante de quem era o Senhor, tanto que ele ressalta os seus atributos inicialmente. Ele no versículo 5, antes da sua confissão, ele declara a grandeza de Deus. A gente vê ali Neemias falando, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam seus mandamentos. E agora, nesse momento do texto, dessa oração de Neemias, ele pede a Deus para que se lembre das promessas que o Senhor havia feito lá no passado, e que antes mesmo daquele exílio na qual ele estava vivendo. Mas repare, ele começa a lembrar da sentença de desobedecer à lei de Deus. Sempre foi muito claro para os judeus ao longo do Pentateuco e também na boca dos profetas de Deus, quanto à desobediência
que como consequência daquilo eles seriam espalhados por toda a terra. Mas em seguida, logo em reconhecer esse pecado, ele reconhece a misericórdia do Senhor em se lembrar de que Ele é o único Deus perdoador e que ama e que resgata. Você consegue perceber a relação, o complemento que tem a palavra misericórdia e resgate nesses textos? São atributos do Senhor revelados aqui nesse texto que nos mostra ações salvíficas diretas de Deus. Era só nisso que Neemias ele depositava sua esperança. Ele conhecia a bondade de Deus ao longo da história. Ele era um bom judeu. Ele sofreu quando soube que Jerusalém estava em ruínas. E não havia qualquer outro Deus para Neemias. Mesmo com seu próprio povo, tendo adorado outros deuses lá no passado e vivendo numa cultura extremamente pagã, influenciado por tudo ao seu redor, ele olhou para o único que poderia sanar o real problema. E Neemias sabia que, diferente daqueles deuses do passado e dos deuses da Pérsia que ali se encontravam, poderia haver apenas um Deus. Um Deus. Pois somente um Deus exerce perfeita graça, misericórdia, perdão e resgate. E em quinto e último lugar, queridos, Neemias, ele trouxe toda essa realidade, não apenas da boca para fora, mas ele trouxe essa realidade, essa confissão, melhor dizendo, para tudo que ele havia falado aqui, para o seu contexto, para a realidade na qual ele vivia, reconhecendo a sua miséria e de sua nação, voltando-se ao único que poderia resolver toda essa situação na qual Judá e Jerusalém se encontrava, confessando os seus pecados e lembrando-se das firmes e fiéis promessas do Senhor. Ele se coloca diante de Deus como um vaso pronto a ser usado, como um agente da restauração do Senhor para o seu povo, ainda em estado de humilhação, pois esse só tinha o Senhor consigo, e a consciência que para ele fosse bem-sucedido, para Neemias, ele só seria bem-sucedido em sua mente se o Senhor fosse à frente. Como cantamos aqui, só em ti confiarei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Essa era a compreensão de Neemias. A confissão de Neemias nos mostra que em sua mente estava cauterizada a única e exclusiva dependência do Senhor. E que ele era o único que poderia resolver toda aquela situação. E que ele estava pronto também a ser usado nas mãos do Senhor, a fim de reverter tudo aquilo, de ser um agente da redenção de Deus. Neemias, ele tinha todos os motivos para achar que por ele mesmo ele poderia resolver. Uma cultura extremamente pagã, que não mostra um Deus de misericórdia, não mostra um Deus pessoal, mas que, na verdade, mostrava a arrogância, a soberba, a sua posição de alto status como copeiro poderia fazer com que ele achasse que teria alguma virtude nele mesmo. E ele tinha essa moral se ele quisesse. A gente vê no capítulo 2 que o rei Artaxerxes, ele viu que ele estava triste um dia. E perceba que toda esse quebrantamento de Neemias não foi de um dia para o outro. No início do texto em que nós lemos, nós vemos que ele teve essa notícia no mês de Quisleu. E no capítulo 2, nós vemos que ele fala com o rei Artaxerxes sobre no mês de Nissan. O mês de Quisleu seria correspondente ao nosso calendário por volta de março, abril. E o mês de Nissan por julho, agosto. Ou seja, ele ficou cerca de 4 meses sendo preparado, sendo moldado, sendo forjado para o bom serviço do Senhor. Ele estava disposto, mas ele também precisava se submeter a um molde, a uma forja. Ele precisava não apenas traçar um bom plano, mas ele precisava da coisa mais importante, de que o Senhor fosse com ele.
Mas Neemias, diante de tudo isso, ele viu uma realidade caída por causa do pecado do seu próprio povo e quis mudar isso. E olhou para as tentativas frustradas de autossalvação, desde Adão até o seu povo ali, o seu povo contemporâneo, e isso ao longo de toda a história. E ele percebe que nunca foi pela ação humana em fazer qualquer coisa, em ser agente de redenção. Nunca foi por causa da força humana, mas da ação sobrenatural de Deus que sustentou todos os seus homens, todas as suas mulheres ao longo da história. Por isso, ele traz todas essas verdades aqui de queda e necessidade de redenção, primeiramente em uma profunda e honesta humilhação e necessidade de intervenção divina. Queridos, entenda uma coisa: sem Deus, como disse o reformador João Calvino, nós não conseguimos dar sequer um passo. E concluindo, diante disso tudo, amados, reconheça o estado de queda no qual nos encontramos. Você não é o centro do coração de Jesus, nem o ponto fraco de Deus, como algumas teologias mais moderninhas têm nos falado tantas vezes, como uma frase bonita até, mas que não passa de uma mentira. Se tudo foi contaminado pelo pecado, logo tudo precisa ser redimido. E sabendo disso, devemos fazer como Neemias fez, que é chorar mesmo, nos quebrantar de verdade, implorar pela graça de Deus, que é o único que pode resolver essa situação toda. Ele é o único ao quem podemos recorrer, pois ninguém, nem nós mesmos, podemos fazer isso, porque nem nós mesmos temos domínio sobre essas coisas. Uma prova disso é que nós não temos domínio sobre nada. Não podemos deixar de pecar, por exemplo, e muito menos tirar o pecado do mundo, simplesmente. Porém, há um Senhor que é poderoso e suficiente para tudo isso. O Senhor Jesus Cristo. Aquele que levou sobre si os pecados do mundo e aquele onde todas as coisas têm o seu início e que se apresenta como o único Salvador, o único caminho, a única verdade e a verdadeira vida. Reconheça Cristo como sendo aquele que é tudo o que você tem e tudo o que você precisa. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu preciso, tudo que aquele que não crê ainda nele precisa e deve ter. Ao perceber que o Senhor Jesus é o único que pode oferecer misericórdia sobre nossa miséria, confesse essa miséria. Pontue os pecados específicos da sua vida e resolva-os. Dê nome às blasfêmias, porque é isso que o pecado é. O pecado não é simplesmente errar o alvo. O pecado é uma blasfêmia, uma ofensa contra aquele que é santo em sua perfeição. Ofensas que nós proferimos todos os dias em nossas palavras, em nossas ações e em nossos pensamentos. A confissão de pecado é o primeiro passo para um verdadeiro arrependimento e o ponto inicial para o agir de Deus em nossas vidas e também em nossa realidade. Também lembre-se que esse mesmo Deus, Ele é um Deus de promessa, Ele é Deus fiel, Ele é um Deus pessoal, Ele é Deus poderoso. Neemias não recorreu simplesmente ao Senhor por saber que ele poderia resolver toda aquela situação, mas ele se apegou à fidelidade de Deus, à bondade do Senhor, em suas promessas feitas ao longo de toda a história do seu povo. Queridos, creia que o Senhor Jesus é misericordioso, porque até aqui Ele se mostrou incessantemente que é um Deus de misericórdia. Se Ele cuidou de nós até aqui, se Ele nos preservou até esse momento, e até o momento de termos um real encontro com Ele, Ele é fiel e justo para continuar nos preservando. Ele continuará sendo Deus, o Deus fiel que perdoa pecados e ama aqueles que o amam. E queridos, agora, diante de tudo isso, não fique parado. Haja,
Seja um crente ativo. Somos igreja militante, não é por acaso. Não é apenas um nome bonito na teologia. É porque ao mesmo tempo em que nós vamos proclamando, nós vamos agindo. Seja um agente de redenção nessa criação caída no tempo correto. Essa prerrogativa, ela sempre esteve na ação de Deus, sempre foi no tempo certo de Deus. Antes mesmo do cativeiro, o profeta Jeremias, já inspirado pelo Espírito de Deus, lá no capítulo 29, ele, em uma das ordenanças que o Senhor revelou a ele, mostra que a vida dos cativos na Babilônia não deveria ser de acomodação, muito pelo contrário, eles deveriam ser agentes de redenção em seu contexto. Eles deveriam crescer lá, eles deveriam constituir famílias, eles deveriam ter negócios lá, eles deveriam proclamar o nome do Senhor no seu contexto. Mas tudo aquilo era apenas uma sombra, um evento que de fato aconteceu, mas que aponta para uma realidade muito superior. Uma realidade onde nós, povo de Deus, que estamos vivendo nesse mundo caído, peregrinos aqui, assim como o povo de Deus esteve peregrino no deserto, rumo a uma terra prometida, nós vivemos aqui. E enquanto nós vivemos aqui, nós devemos agir, obedecendo os preceitos de Deus. E agora que nós temos Cristo revelado, isso se torna muito mais vívido, a responsabilidade é muito maior, porque nossa vida ela é regenerada, onde seguimos os passos de Jesus, como seus discípulos que dizemos ser. Só pela força, graça e misericórdia de Jesus é que podemos agir. Uma música que eu ouvi quando eu era adolescente, uma das melhores letras que eu já ouvi até hoje, diz o seguinte: ele viu as multidões e se compadeceu, pois estavam aflitas sem pastor. E eu nessa cadeira que sentado estou, e lá fora pessoas a morrer. Enquanto isso elas vivem sem uma razão, sem saber que alguém morreu em seu lugar. E este quadro negro não irá mudar, se dessa cadeira eu não me levantar. E o refrão diz o seguinte: Senhor, eu quero ser as suas mãos e essa terra curar. Senhor, transforma-me em seus pés para que eu possa andar e a ti proclamar. Nós temos essa responsabilidade, queridos, como discípulos de Jesus. Nós temos que viver de graça em graça, agindo no mundo, esperando uma redenção, a nova Jerusalém que é prometida a todos os santos, onde todas as coisas serão restauradas e não existirá o menor vestígio de pecado. Não vai ter nem a morte, onde toda lágrima vai ser enxugada no nosso rosto. E tendo isso em mente, como agentes da redenção do Senhor, cidadãos dos céus, devemos viver como tal, levando ao mundo a esperança que o mundo tanto precisa. Jesus Cristo, mostrando assim que a misericórdia do Senhor é o nosso maior anseio. E eu quero orar com você essa noite. Querido Deus, obrigado, Pai, porque nós somos chamados pelo Senhor. O Senhor não nos colocou nesse mundo, Pai, de uma forma aleatória. E o Senhor não nos chamou para vivermos estagnados, muito pelo contrário. O Senhor nos chamou para refletirmos a grandeza do seu ser nesse mundo que tanto precisa do Senhor. Não apenas com palavras, mas com ações, proclamando o seu evangelho, falando das más notícias e em seguida falando das boas notícias, que é a vinda do Senhor Jesus. E na esperança futura para todo aquele que nele crê, Pai. Que nós, Pai, assim como Neemias, nos quebrantemos diante da miséria, diante daquelas almas que se encontram perdidas. Que o Senhor não permita que nós fiquemos passíveis a olharmos essas pessoas
se perderem cada vez mais. Que na nossa sociedade nós não nos conformemos com a injustiça, muito pelo contrário, que nós sejamos a resposta desse mundo, sendo usados pelo Senhor. Faz de nós, Pai, o vaso para a boa obra, um vaso de honra nas suas mãos. Faz de nós, Pai, discípulos de Jesus, que não envergonham o seu nome, mas que andam, Pai, de fé em fé, na dependência do Senhor, progredindo a cada passo pela fé e pela confiança daquele que nos salvou, daquele que levou os nossos pecados. Por falar em pecado, Deus, perdoa os nossos pecados. Que façamos, Pai, diariamente o autoexame para ver naquilo que nós estamos transgredindo contra o Senhor, e que a gente pontue e que a gente mude, Pai, refletindo assim o caráter do Senhor. Sê conosco, Pai, nos abençoe, e que nós não saiamos daqui e voltemos para nossas casas, deitemos em nossas camas e a vida que segue. Não, mas que a gente mude essa realidade, sendo as suas mãos e os seus pés. Te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.